Palavra de Deus em Mateus 25. Jesus continua no Sermão do Monte, agora explicando através de histórias. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o novo esposo. Saiu-lhe ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, porque isto é também como um homem. Até o verso 13 primeiro. Jesus agora ele está explicando sobre a volta dele, e ele começa com o sermão em Mateus 24, e aí ele vai explicar tudo que nós já vimos, e agora no capítulo 25 ele vai aplicar o aprendizado através de histórias. Isso é uma forma de frisar, isso é uma forma de fazer com que a pessoa possa se envolver na história, né? Porque toda vez que você ouve uma história, você entra no personagem da história, você participa, e de repente, quando você está lendo, você é a virgem, você é o moço, você é a noiva, e você vivendo essa história, você tem aplicação. Isso é uma forma muito didática de se aprender, né? Então, Jesus usava às vezes vários métodos contínuos para poder forçar e potencializar ali o aprendizado do ensino. Nós vamos ver que a questão da volta dele é algo tão importante que ele fez questão de demorar. Veja, se o próprio autor aqui do livro escreveu em 2 capítulos, é porque isso demorou muito mais. Jesus não falou só isso. Jesus com certeza falou muitas coisas, ele está aqui resumindo. Como alguém que vai numa reunião fazer uma ata, ele resume ali o acontecido, mas ele não coloca tudo. Então foi um texto longo, uma explicação longa a respeito da vinda dele. E o contexto se passa o seguinte: a questão do casamento judaico. À época, o noivo ele fazia uma espécie de procissão, é um termo ali mais familiar. Ele aparecia na casa da noiva, pegava a noiva e saía numa espécie de cortejo, com danças, alegrias ali, geralmente após o casamento, e iam 10 virgens, que eram 10 damas de honra. E essas 10 damas de honra, elas seguiam, né, com suas lamparinas acesas nessa festa, e elas tinham essa lamparina porque geralmente eles vinham um pouco tarde, mas nesse caso aqui demorou muito. E era dentro desse contexto, mais ou menos, que vai acontecer. Então, o noivo, o que que acontece? Quando as 10 virgens têm que sair, 5 delas não estavam preparadas. E elas queriam das outras, e a outra disseram: Não, nós não podemos, porque isso vai faltar para mim e para você. Vai comprar. Veja que comprar naquele horário não dava, é quase impossível. E quando elas retornam e querem entrar, o noivo não, nem conhece, porque era meio desonroso. Elas não acompanharam o cortejo como dama de honra, mas queriam participar da festa. É mais ou menos desse contexto que Jesus vai falar da questão da vinda do Filho do Homem. Ele vai dizer exatamente o que ele quer dizer: que você tem que estar preparado, você tem que estar santificado, obediente à palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo e totalmente preparado para a vinda do Filho do Homem. E quando é que você tem que estar preparado? Todo dia. Você tem que sair de manhã de casa e imaginar: Jesus pode voltar durante o meu trabalho. Jesus pode voltar quando eu estiver lavando a roupa. Jesus pode voltar quando eu estiver no escritório. Jesus pode voltar quando eu estiver indo comprar alguma coisa no supermercado. Então, nesses lugares, Satanás vai potencializar o pecado. Hoje, ainda muito mais, você está em casa e o pecado está vindo na sua casa. Antes, para você ver um filme profano, um vídeo profano, você precisava
ter vontade de fazer a coisa, você precisava ir num local para alugar uma fita, um negócio, mas agora não, agora vai no grupo que você está, às vezes jogam até em grupo de igreja. Tem pessoas que se infiltram com a intenção de provocar a igreja e tentar a igreja em grupos de igreja. Eu vi muito grupo de igreja sendo atacado por pessoas, geralmente partidos políticos. Grupos de política, grupos de notícia, eles colocam pornografia, eles colocam mentiras a respeito de Jesus, eles colocam heresias, eles querem causar dúvida nas pessoas, para que as pessoas duvidem da palavra, duvidem de Jesus e criem uma crise existencial e com isso eles fiquem com problema. Eu com 16, 17 anos, mais ou menos, um professor começou, eu estava buscando muito conhecimento e tomo cuidado, porque a fonte do cristão tem que ser a palavra de Deus, mas eu fui em várias igrejas tentando conhecer, foi um dos piores erros que eu cometi na minha vida. E para piorar, eu tive um professor que me deixou com algumas dúvidas e juntou com o que eu já tinha, eu virei ateu. Nós sabemos que muitos professores são de determinados partidos políticos que são contrários ao cristianismo, e eles perseguem o cristianismo de uma forma ferrenha. Por isso, muitos jovens hoje não têm religião nenhuma e não acreditam em Deus, porque é feita uma lavagem cerebral nesses jovens durante principalmente o período ali do segundo grau, mas já se instalam muito antes. E agora até na infância, né? Desde o jardim já tem pessoas infiltradas ali em colégio, por isso tomem cuidado com os professores dos seus filhos. Então, hoje o mal vem atrás de nós através de um WhatsApp. Quantas vezes eu não estou em grupo de WhatsApp aqui, em grupos evangélicos ou de notícia, e às vezes resolvo abrir um vídeo, e é um vídeo totalmente contrário à palavra de Deus, ou heresia, ou pornografia, alguma coisa. Então, a tentação vem atrás de nós. Então, tome cuidado com essas coisas, porque Satanás ele vai tá cheio de aplicativos aí que tentando estimular a sexualidade dos crentes, da população. Isso eles têm o objetivo tanto de reproduzir alguns grupos de pessoas, que é para gerar votos para eles, porque se a pessoa é estimulada sexualmente e ao mesmo tempo tem um estímulo à bebida e um estímulo à droga, a pessoa que tem um instinto sexual aguçado e recebeu um estímulo e está sob o efeito do álcool, ele tem aquela relação com outra pessoa e geralmente é uma gravidez indesejada, mas que gera uma criança. E às vezes tem os estímulos inconscientes, que é, por exemplo, certos auxílios financeiros e certos benefícios que as pessoas acabam tendo filhos só para poder ganhar essas coisas. Às vezes até de forma inconsciente, mas alguns até de forma consciente. Então, o grande objetivo dele é reproduzir, por quê? Porque determinados grupos eles estão perdendo espaço e eles querem reproduzir essas pessoas. E ao mesmo tempo eles abalam emocionalmente, psicologicamente os cristãos. Então, muitos aplicativos têm que ter cuidado, muitos coisas que são postadas nas redes sociais têm que ter bastante cuidado. A roupa que você veste, porque você pode ser um estímulo negativo para uma pessoa e você está a serviço de Satanás, de uma coisa má. Às vezes tem um irmão que vai para a igreja, está lutando contra o pecado, chega ali, encontra uma irmã sensual, ele volta para casa cheio de desejo. No caminho ele encontra uma mulher e peca, ela encontra um homem e peca. E o estímulo começou na igreja, né? O chamado gatilho mental, aquele que dispara o desejo. Então, hoje o pecado vem atrás de nós. Então, se em todos os lugares tem o pecado, em todos os lugares hoje eu tenho que estar vigiando, né? Com azeite pronto para combater o mal. Então é preciso o crente orar, jejuar, ler a Bíblia, se abster de certos aplicativos, de novelas profanas. Geralmente na novela tem uma cena de sexo. Nos filmes da tarde que passavam antigamente, que eram geralmente filmes para crianças, tinha uma cena de sexo para estimular a criança à sexualidade. Geralmente era um filme onde tinha muita sensualidade. Os próprios desenhos animados tinha e hoje são piores ainda. Inclusive a pedofilia. Tem um filme aí que o rapaz me contou uma vez que um certo senhor lá dos seus 60, 70 anos, pela aparência dele, se sentia atraído por menininhas. E isso começa a ser engraçadinho e todo mundo ri, daqui a pouco está na cultura. Não é à toa que hoje nós temos muitos problemas
dessa ordem, estupro, pedofilia e muitas coisas, porque isso foi preparado antes, numa base para chegar hoje nessas condições. Então, a cultura brasileira impactada, a moral baixa, eles conseguem dominar isso. Outros países fazem isso para nos dominar, então nós temos que ter cuidado. E Jesus está dizendo aqui, vigie, porque não sabe o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Então, se nós temos essa preocupação, devemos ter preocupação também com a morte, porque você não sabe que dia que você vai morrer. Jesus pode não voltar hoje, mas Deus pode recolher a sua vida hoje. E aí como fica? E ele vai dizer aqui, né? Verso 14, porque também como um homem que partindo para fora da terra chamou seus servos e entregou os seus bens e deu a uns 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E aqui Jesus vai falar o quê? Capacitou, é quando Deus capacita várias pessoas. E aqui ele está falando basicamente da nossa vida espiritual e da nossa reprodução espiritual. E ele diz que deu a cada um a sua condição. Não tem cristão que não tenha capacidade de evangelizar. Veja, tem uns que Deus dá mais sabedoria, dá mais conhecimento e escolhe para o ministério. Mas você que é irmão de igreja, irmãzinha aí que senta no banco, você pode evangelizar e deve, e é obrigatório. E outras coisas, a caridade, a oferta, o louvor, a limpeza da igreja, você tem que fazer alguma coisa na obra de Deus. Jesus está dizendo aqui que nenhum deles ficou sem algum talento. Os mais que Jesus queria menos, deu menos. Mas Jesus vai dizer que o que recebeu 5, dobrou, ficou com 10. Ele trabalhou e gerou 10, o que ficou com 2, dobrou. Mas o que ficou com 1 ficou com medo e enterrou. E são aquelas pessoas que às vezes têm o dom de evangelizar pouquinho, mas não faz nada. Nunca evangeliza nem no status do WhatsApp, nem no Facebook, nem nada. Eu vejo pessoas que querem ir para a África, mas não evangeliza no Facebook, no WhatsApp, no Instagram hoje. Tem pessoas que enterram o talento no medo, outras na vergonha, outras na prova, outras no pecado, outras não evangelizam porque tem vergonha de se mostrar, porque se mostrar vão ver seus erros. Eu passei muito tempo indo na igreja, eu estava desviado, afastado da igreja, mas eu ia para a igreja toda semana. Nunca consegui ficar sem ir para a igreja. Mas estava desviado. Só que eu levava a Bíblia escondida no bolso, que eu pensava assim, meu Deus, se alguém me vê com a Bíblia dentro da igreja e depois me vê com a namorada bebendo em algum lugar, eu vou escandalizar a obra de Deus, que vai dizer, o crente está ali. Eu tentava proteger a obra de Deus, mas era errado também. Eu perdi muita oportunidade de evangelizar. E aqui ele está dizendo que enterrou o talento. E esse que Deus, que enterrou o talento, foi tomado o que ele tinha e dado para o que tinha mais. E Jesus vai dizer, quem tem mais será dado. Quem tem pouco será tirado, porque ele não rendeu. Se você é inútil na obra de Deus, você não vai para o céu. Jesus está dizendo aqui, os inúteis, os incompetentes, os que não fazem nada, não vão para o céu. Tem gente que não contribui financeiramente para missões, não dizimam, não gosta muito de culto, não estuda a Bíblia, não evangeliza, só vai para a igreja para cumprir uma tabela. Essas pessoas são vazias, essas pessoas vão ter um sofrimento muito grande. Aqui Jesus diz que haverá choro e ranger de dentes. E ele diz que, eu temi, ele tinha uma explicação. Jesus não quer explicação, Jesus quer ação da sua parte. Você tem que fazer alguma coisa. E no verso 30 diz, lançai, pois, o servo inútil nas trevas interiores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Não seja inútil na obra de Deus. Eu conheço irmãos que são empresários, eles não sabem evangelizar, não têm um grande conhecimento da palavra, mas eles ajudam financeiramente a igreja numa quantidade que eles geralmente são os responsáveis pelo crescimento da obra de Deus. É engraçado que às vezes numa igreja, 10%, 15% das pessoas são responsáveis por 90% da renda da igreja. Aí depois reclamam porque o pastor trata bem os irmãos ricos e não trata os outros. Não, meu irmão, não é bajulação, às vezes é gratidão mesmo, porque ele sabe que aquelas pessoas são responsáveis para a igreja manter para você. Mas, irmão, se você ganha um salário mínimo, Deus não vai querer que você dê a mesma coisa que um empresário, não. Mas na medida que Deus te deu, do teu talento, tu tem que contribuir. Eu conheci um irmão que ele, desempregado, não trabalhava em nada, mas era pedreiro.
E o que ele fez? Ele ajudou na construção do espaço da igreja, ele sozinho, ele era o pedreiro, ele fazia a massa, ele fez tudo sozinho, construiu um espaço enorme. Porque ele disse, ó irmão, não estou podendo dizimar, eu vou contribuir. O trabalho que ele fez ali era coisa de 10, 15, 20 mil reais. Poucos dias depois houve uma bênção financeira na casa dele de forma grandiosa. Até hoje ele está abençoado, isso tem 10, 15 anos atrás. Então, quem quer fazer, faz. Tem irmã que não tem condições nenhuma, mas limpa a igreja. Tem irmão que não sabe fazer nada, mas vai evangelizar nas ruas, chama pessoas para a igreja. Mas hoje é difícil alguém não ter condições de ajudar financeiramente. Tem pessoas que têm pena, vê o pastor com um carro e diz, ai, ele só quer dinheiro para ele. Não, meu irmão. O mais importante é que o pastor tenha um carro. Ele viva bem. Ó, o ministério é reflexo de como a igreja está. Se o ministério vive mal, se o pastor da igreja vive mal, dificuldade financeira, a igreja está desse jeito. O canal de bênção passa pelo ministério para chegar na igreja, assim como passa pelo esposo para chegar na família, assim como passa pelo pai, pelos pais para chegar nos filhos. Isso são canais de bênção. Tem pessoas que interrompem esses canais por inveja. Ele vai dar 20 reais na igreja e diz, não vou dar não, que o pastor trocou de carro novo. Mas os 20 reais não faz falta para ele, mas 1.000 pessoas dando 20 reais, é por isso que o pastor trocou o carro. Aí o pastor com o carro, ele tem condições melhores. Se o pastor come bem, você é abençoado. Se o pastor se veste bem, você é abençoado. Se a família do pastor vive bem, você é abençoado. Se o pastor vive mal, você é amaldiçoado. Não siga a multidão. Como falamos, já tem muita gente infiltrada em grupos, pessoas se infiltraram em igreja para minar as finanças da igreja. Assim, coloca assim, ó, o pastor tal tem um avião. O pastor tal, geralmente, é um escritor, aí vende livros, aí ganha por ano 10, 15, 20 milhões de reais. Esse pastor pode ter um avião. Às vezes tem pastor aí que a oferta que ele dá para a igreja dele é maior do que o dinheiro que ele ganha da igreja. Pastor famoso escreve livro, meu irmão. E o dinheiro que ele ganhou é honesto. Por que você não fica triste com um jogador ganhando bilhões por ano? Com uma mulher se rebolando e ganhando milhões, bilhões, e você fica com raiva. Justamente o pastor é porque você é medíocre. Que você não ama a obra de Deus. Agora, o pastor pode pegar um dinheiro da igreja e comprar um Camaro? Não, aí é pecado. Se ele pegar o dinheiro do livro que ele vende e comprar, talvez não seja pecado, porque ele poderia também ter um carro mais simples e aplicar. É diferente a coisa. Mas ele ter um carrinho bom para ele trabalhar, ter uma casa boa para morar, ter condições de ter uma vida boa, isso não é pecado. Isso é bênção para ele e muito mais bênção para a igreja. Sabe quem está com pena de que isso aconteça? As pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus nela e as pessoas infiltradas nas igrejas, nos grupos, porque estão tentando minar. Porque eles sabem que a igreja está crescendo tanto, principalmente no Brasil, que se crescer mais eles perdem tudo. Então você que dizime a oferta, você deve dobrar, triplicar sua oferta, abençoar mais ainda, crescer mais e Deus vai te abençoar muito mais. E Deus tem essa maravilha. O talento, né? E Jesus aqui está, através da segunda parábola, explicando isso. E está trazendo à tona essa coisa do servo inútil. Ou seja, inúteis na igreja não vão para o céu. Se você é inútil na igreja, você não vai para o céu. Tem gente que não faz nada, não evangeliza, não oferta, não dizima, não ajuda na igreja, não faz nada. Você é inútil. Você não pode ser só uma pessoa que senta no banco. Você não precisa ter ministério. O pastor não me dá oportunidade para louvar. Não, não é isso não. Porque louvar lá na frente não quer dizer que você é uma pessoa abençoada, porque você está se apresentando para o público. Pode ser só exibicionismo. Você quer louvar para Deus? Louva dentro do teu quarto. A maioria não quer louvar dentro do quarto, quer louvar na frente da igreja, para que diga, oh, a voz é bonita, seu irmão tem um dom. Meu irmão, isso não quer dizer nada. Amado Batista canta melhor que você. Roberto Carlos canta melhor que você e não louva a Deus. Não é para Deus.
Não é a sua voz bonita que vai levar você para o céu, o que você faz para o reino dos céus. Louvar é importante? Claro que é importante. Às vezes a pessoa nem tem uma voz boa, canta todo errado e quer louvar lá na frente, só para poder se apresentar para o público. Porque na verdade a pessoa quer fama, quer aplauso, não é obediência à palavra de Deus. Quer louvar a Deus para agradar a Deus verdadeiramente? Louva no teu quarto, só tu e Deus. As pessoas não querem, porque no fundo a maioria não querem louvar a Deus, querem se apresentar para a igreja. Você louva a Deus quando você evangeliza e traz alguém para a igreja, quando você dizime a oferta, você ajuda na limpeza, você ajuda na construção, quando você indica o irmão para trabalhar que é dizimista, esse irmão vai dar o dízimo na igreja, você está sendo abençoado. Isso é louvar a Deus. E ele diz no 31, quando o homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Aqui Jesus está aplicando de novo a questão do juízo final do fim do tempo, já usando outra parábola. Então o reino dos céus estiver, então dirá aos que estiverem à sua direita. Jesus aqui vai falar daquela passagem famosa. Jesus vai chamar para julgamento as pessoas e vai dizer a uns: vinde bendito do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. E direi aos outros: não, vai para o fogo eterno que está preparado para Satanás e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E vai falando essa passagem. Veja, as pessoas têm que ter também cuidado com essa passagem, porque pensam que a caridade é que salva. Não, a caridade é fruto da salvação. Os salvos são caridosos. Não é porque eu sou caridoso que eu vou ser salvo. Não, é porque eu sou salvo que eu vou ser caridoso. Jesus está dizendo, se a pessoa não é caridosa, provavelmente ela não é salva. Mas a causa da salvação não é a caridade. A causa da sua salvação, o que faz seus pedidos de oração ser atendido é o sangue de Jesus e o nome de Jesus e a misericórdia de Deus operando através disso. Paulo vai dizer, no capítulo 13 de 1 Coríntios, diz, ainda que eu dê todos os meus bens para o pobre, se não tiver amor, nada disso me adiantaria. Então, veja que aqui entra em contraste. Jesus está dizendo que você tem que dar as coisas para o pobre para ser bendito do Pai, e Paulo está dizendo que não. E eles estão contradizendo? Não. É porque a pessoa que faz caridade com amor no coração. Ela não quer ser vista, Jesus já falou atrás aí, e quem faz caridade não quer aparecer. Tem gente que diz, eu sou caridoso, meu irmão, eu gosto de ajudar, se eu pudesse eu faria. Não é bom. Porque você sabe se isso é caridade, você nunca deve deixar de fazer, porque alguém vai dizer, irmão, se eu não, se então pode ser mentira, então não vamos fazer mais não, caridade. Então mostra que a pessoa é mais má ainda. Não, você deve fazer com caridade, mesmo você achando que tem um coração bom, ou mesmo que você ache que tem um coração mau, você tem que fazer caridade. Só que pode ser que sua caridade seja só aparência, para ganhar honra na igreja, para parecer ao povo que é bom. Geralmente também é mecanismo de defesa. E nós já falamos várias vezes. Mecanismo de defesa é aquilo que nós inventamos para justificar um problema nosso. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela é muito comum um traficante da cesta básica. E eles querem ser vistos como bom. Por quê? Porque eles têm a consciência pesada. Porque sabe que o que eles estão fazendo ali é mal, prejudica jovens, crianças, a sociedade, e aquilo entristece eles. Para eles arrumarem algo para aliviar a sua dor, eles fazem caridade. É muito comum pessoas altamente pecadoras serem caridosas. A maioria é mecanismo de defesa. Na verdade, elas às vezes são boas, como são todo mundo, mas na verdade não é tanto essa bondade. Elas toda hora falam em caridade, falam em ajudar tal, e às vezes é só a intenção de se aliviar. Ela comete um pecado grave. E elas são uma vergonha na sociedade, mas elas são caridosas para ver se elas cobrem aquele erro que elas cometem. Outra coisa é que a pessoa pode usar de falsidade. Por exemplo, Judas era uma pessoa que parecia ser caridoso. Quando a mulher quebrou um vidro de perfume nos pés de Jesus e beijou, ele disse, podia vender isso aí e dar para os pobres. Mas ele dizia isso porque ele gostava dos pobres? Não, ele era ladrão.
É muito comum ladrões, principalmente em política, uma série de coisas, gostar de usar esse argumento do benefício social, de ajuda aos pobres, de comida. E todo mundo diz, ah, que homem bom. Não, meu irmão, às vezes é só artimanha para chegar ao poder e roubar. Então, tirando essas coisas, tirando a glória própria, a exaltação, a caridade é algo que você não faz sem saber a mão direita e sem saber a esquerda. Ou seja, é quando teu julgamento psíquico, humano, carnal, não está envolvido, é apenas um sentimento. Você não quer nem que as pessoas saibam que você faz a caridade. Você faz caridade, por exemplo, escondido. Você ajuda pessoas de forma que ninguém ajuda. Sabe qual é o melhor meio de fazer caridade? É dar na igreja, para a igreja atender o pobre. Porque aí a pessoa fica grata ou à igreja ou a Deus. Pronto. E aí não sabe quem foi que deu aquele. Ou então você quer ajudar alguém, diz, irmão, pastor, eu estou vendo que tem tal família que está passando necessidade, queria ajudar ela, mas não quero entregar. Tem como a igreja entregar para mim? Pronto, a igreja vai lá, entrega e não sabe que foi o irmão que deu. Eita, que glorioso. Mas quer saber uma maior ainda? É quando você dá o dinheiro na igreja e nem o pastor sabe que você deu, nem o irmão que vai receber a bênção. Esse é o grande segredo da caridade. E Jesus aqui diz que essa verdadeira caridade, ela é benéfica demais para a pessoa. Então nós temos a caridade que eu faço diretamente à pessoa, então, mas a pessoa é grata a mim. Eu faço uma caridade através da igreja, e a pessoa de qualquer forma é grata à igreja, e eu faço uma caridade que ninguém sabe. Nem a igreja sabe que fui eu, nem a pessoa. Essa é a melhor forma de caridade que você faz. E aqui outro problema grave é a questão de não saber. Quando eles dizem assim, oh, nós não sabíamos que tu estava passando fome e sede, então aqui é um negócio complicado, porque as pessoas não sabem, mas por que elas não sabem? Por que elas não viram uma pessoa passando essas coisas? Porque, na verdade, elas não tinham interesse, elas não tinham contato, elas não buscavam saber. Se você for na sua igreja, agora você vai encontrar pessoas que precisam. E a Bíblia diz primeiro aos família, aos da família da fé. Então, o cristão ele tem que sair à caça dessas oportunidades de bênção. Então, deve procurar, por meio da palavra e de sabedoria, ficar procurando quem são as pessoas. Toda igreja deve ter esse departamento. Para chegar no dia e dizer, eu não sabia que o meu vizinho estava passando isso, que a minha vizinha, que o meu amigo, não. Você tem que sondar. Certa vez um homem chegou na casa de um casal e estranhou que eles comiam só feijão. E enquanto o homem foi no banheiro, ele abriu os armários rapidinho. E ele viu que não tinha nada nem no armário. E abriu a geladeira para tomar água, não tinha nada na geladeira. Então ele percebeu, então ele inventou uma história, né, que queria comer na casa do casal e fez umas compras muito grandes, mas a intenção dele não era comprar, era alimentar-se sem alimentar eles sem constranger. Use de sabedoria e faça o que Deus te manda. Receba a palavra no nome de Jesus. Amém e amém.